terminei Alchemized e essa é a minha resenha oficial. Primeiro de tudo, uau! Eu tava esperando por esse livro desde fevereiro, quando a pré-venda dele oficialmente foi lançada, e eu já comprei o livro no primeiro dia. Eu tinha certeza que ia ser, assim, uma das melhores leituras do ano. Eu estava certa. E apesar de, assim, de eu achar que eu já sabia mais ou menos o que esperar, eu fui muito surpreendida. Em Alchemized, a gente acompanha a história de uma personagem chamada Helena Marino. Alchemized é dividido em 3 partes, primeira, segunda e terceira. Essa história, ela já começa no meio do caos, porque a gente entende que houve uma guerra, mas a guerra já acabou. O lado do mal venceu, não é o lado onde a Helena estava. Então ela se vê sendo uma prisioneira de guerra. E o fator determinante ali é que a Helena, ela perdeu parte da sua memória. Ela lembra da guerra, porque foi uma guerra muito longa, durou anos. Ela era curandeira, ela trabalhava no hospital. Mas por algum motivo, ela não tem mais as memórias do final da guerra, o último 1 ano e meio. E ela não sabe o porquê, ela não sabe o que foi que aconteceu com ela. Ela não lembra nem como ela foi capturada. Então ela está tão confusa quanto nós, leitores, quando começamos esse livro. E aí a gente vai junto com ela entendendo em que situação está Palladia, que é a cidade-estado que ela sempre conheceu. Então a gente entende que a guerra acabou, que houve uma vitória, que a resistência, que era o lado onde a Helena estava, foi derrotado, então não há mais os líderes da resistência. O Luke, que era o grande amigo da Helena, foi derrotado, ele foi morto. Não havia mais nenhum sobrevivente do lado da resistência, não havia mais combatentes, não havia mais conflitos. A Helena desperta e ela precisa se situar dentro dessa realidade em que a guerra já acabou e o lado dela perdeu. O fato dela estar sem memórias, principalmente sem essas memórias recentes, deixa todo mundo muito intrigado, muito curioso. E a primeira suspeita que se tem é que o cérebro dela foi mexido, foi alterado para esconder alguma coisa. Então a Helena, além de ser a última sobrevivente da Ordem da Chama Eterna, que era a Resistência, ela também é possivelmente alguém que está ainda guardando um segredo da Ordem, algo valioso, algo que um alquimista muito poderoso se deu ao trabalho de mexer na cabecinha dela para ocultar essas informações e o Necromante Supremo, que é o grande vilão dessa história, não ficar sabendo. Só que é muito complicado mexer no cérebro de alguém. Exige um tipo de trabalho de alquimia muito específico que nem todo mundo tem. Inclusive, nem todo mundo conseguiria fazer um trabalho tão complexo quanto o que ela sofreu no cérebro. E nem todo mundo consegue desfazer isso também. Na verdade, eles acreditam que só tem uma pessoa que é tão poderoso a ponto de conseguir trabalhar no cérebro da Helena e desfazer o que foi feito com ela. E aí a Helena é levada como prisioneira, entregue ao Alcaide Mor. O Alcaide Mor seria tipo assim um primeiro general, um braço direito, o segundo em comando, um vilão tão cruel e vil, com uma fama tão perversa quanto o próprio Necromante Supremo. A Helena acha que quando ela chegar na casa dele, ele vai ser um monstro e vai tratar ela com tanta crueldade quanto ela viu outros prisioneiros serem tratados nesse curto período em que ela estava sendo transportada. Mas quando ela é levada para fora da cidade, até a enorme mansão onde o Alcaide Mor mora, ela é muito surpreendida, porque o rapaz que espera por ela, e sim, é um rapaz praticamente a mesma idade que ela, tem de fato uma expressão sombria de quem já fez muito mal para muita gente. Mas a Helena reconhece aqueles olhos. É Caine Ferron, o herdeiro da Guilda do Ferro, um dos rivais acadêmicos dela durante a época dos estudos, antes da guerra, quando todos os alquimistas estudavam juntos no instituto. E apesar dela não ter conhecido ele direito naquela época, ela conhecia muito bem o nome dele, porque ele, com só 16 anos, tinha sido responsável pela morte do Principado, o pai do Luke, o grande líder de Palladia. E esse assassinato foi o que deu início à Grande Guerra. Caine estava muito diferente. Ela não sabia o que tinha acontecido com ele nesses últimos anos. E definitivamente, o Alcaide Mor ser um rosto conhecido para ela, tão estranhamente familiar, era algo que ela ainda não sabia se era reconfortante ou ainda mais preocupante. Esse mundinho de fantasia, a magia ela vem da manipulação da alquimia. Eu achei esse universo tão interessante que eu devorei o livro, e principalmente as partes em que a gente ia aprendendo aos poucos sobre como que essa alquimia funciona, porque cada pessoa tem algum tipo de aptidão, algum tipo de afinidade para determinados tipos de realmente elementos alquímicos. A gente tem as guildas que dominam cada elemento, e aí a gente tem uma transição de pais para filhos, onde esse dom alquímico vai passando e é possível manipular ferro, fogo, outros elementos dessa forma. Existe também aqueles alquimistas que conseguem
manipular a vitalidade de um ser humano. É assim que a gente tem os curandeiros, mas também é através desse mesmo controle de vitalidade que o lado do mal acabou indo por um caminho mais sombrio, que é o da necromancia. Então, quando havia a guerra, a resistência, a Ordem da Chama Eterna, a Helena, eles lutavam contra essas pessoas que utilizavam a necromancia, que é uma prática considerada criminosa, mal vista, abominável, já que trazia os mortos de volta à vida, de certa forma escravizados. Eles eram transformados em necroservos. Eles lutavam nas linhas de frente, muitas vezes contra seus próprios companheiros. Então é um universo bastante cruel, porque o lado vencedor da guerra utiliza dessas técnicas. E mais do que isso, busca a imortalidade. Se consegue através dessa manipulação. Mas o custo disso é alto. Acabam se tornando cada vez mais sádicos. Cada vez mais eles buscam a crueldade, eles sentem prazer em ver pessoas inocentes sofrendo. Então, Alchemized muitas vezes traz algumas cenas bastante violentas, bastante cruéis, justamente por ser uma fantasia sombria que está inserida nesse contexto de um pós-guerra, onde o lado mais sombrio venceu. Há um necromante supremo no poder. E ele é vil, ele é cruel, ele usa a força, o medo, muitas vezes a tortura para ser obedecido. Então é nesse contexto que Helena Marino vai levada como prisioneira para a casa do Alcaide Mor, para que ele trabalhe no cérebro dela e tente desfazer o que foi feito para liberar essas memórias e enfim descobrir quais segredos que ela ainda guarda. Na parte 2 desse livro, a gente tem acesso às memórias da Helena. E essa é a maior parte do livro. E aí é como se a gente voltasse no tempo e lesse exatamente o que aconteceu naquele 1 ano no final da guerra, que foi determinante para que as coisas tenham acontecido da forma como aconteceram. E a gente finalmente entende não só como que a guerra terminou, mas também que papel a Helena teve nisso tudo, porque sim, ela tinha um papel. Não vou dar muitos detalhes sobre essa parte, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. A leitura é simplesmente maravilhosa. Acho que esse é um dos pontos que eu acho mais fantástico nesse livro, porque a forma como a gente é apresentado a história e depois vai descobrindo os desdobramentos faz com que a experiência de ler Alchemized seja, assim, arrebatadora. Senlin faz a gente construir uma primeira percepção de tudo, do mundo, do universo, dos personagens, e de repente, com esse resgate das memórias da Helena, a gente se vê desconstruindo tudo aquilo que a gente construiu, construindo uma nova forma de enxergar a história, de enxergar os personagens. A gente não espera o que acontece, é imprevisível, a gente só consegue devorar aquela história capítulo depois de capítulo, porque a partir do momento que a gente começa a entender como as coisas aconteceram, a história vai ficando cada vez mais complexa, mais densa, mais difícil. A gente vai acompanhando até onde cada personagem foi capaz de ir pra fazer o seu papel, pra fazer a sua parte nessa guerra. Alchemized tem uma história de amor, não é um amor que cura, é um amor que resiste, acho que eu posso falar dessa forma. Esse não é aquele tipo de fantasia que a gente sofre com as partes da guerra, mas a tensão dá uma aliviada quando a gente tá lendo as partes do romance. Na verdade é que não existe essa separação, a guerra e o romance, eles estão misturados. E é tudo tão complexo, tão intenso e tão dilacerante que a gente não sabe se a gente torce pro casal ficar junto ou se a gente torce pra eles terem um final logo e serem liberados de todo o sofrimento, porque esse livro inteiro, ele é como se fosse um drama, e a gente sofre junto com os personagens em todas as páginas. Vocês sabem que eu amo uma história complexa. Quanto mais difícil pra mim, melhor. Quanto mais o casal precisa sofrer pra ficar junto, eu gosto mais. Mas essa história em específico arrancou de mim sentimentos assim que eu nem sabia que era possível sentir. Alchemized, de fato, leva os personagens pra lugares onde a gente não quer que eles vão. Essa é uma daquelas histórias em que os personagens são colocados em situações impossíveis, em que eles têm que fazer escolhas onde as opções são uma coisa ruim e outra muito ruim. Os dois estão em lados opostos aqui. Então eles são levados a tomar decisões que prejudicam um ao outro. Eles são forçados a colocar a guerra em prioridade e não os sentimentos. Eles são forçados a usar um ao outro sabendo que existe a chance e muito provavelmente o destino deles não vai ser ficar juntos no final. É uma história de amor, mas é uma história de amor que destrói a gente enquanto lê. Mas é um amor que resiste. É um amor que encontra uma forma de funcionar.
Tem uma frase nesse livro que é uma frase muito marcante, que inclusive tá na flâmula aqui atrás de mim, de Caine Ferron, que é o nosso protagonista. Ele fala pra Helena: você é como uma rosa em um cemitério. Eu levei um tempo pra entender exatamente o que ele tava querendo dizer. Essa frase, ela se aplica muito com esse livro também, porque uma rosa é uma coisa bonita, é uma coisa que exala sentimentos bons, é algo valioso, é algo bom de se admirar, é algo certo. Mas ela é uma rosa em um cemitério. Ela é algo bom dentro de um contexto trágico, dentro de um contexto triste, dentro de um contexto cruel, que é a guerra. A história de amor que existe dentro de Alchemized é como uma rosa em um cemitério. Então esse é aquele tipo de livro que a gente chora, mesmo quando chega no final, porque o custo da guerra é muito alto. E ainda assim, Alchemized consegue ser o melhor livro que eu li esse ano. Um dos livros que eu mais esperei pelo lançamento, com certeza. Livro que eu não vou me cansar de falar sobre. Pode passar o tempo que for, eu vou estar sempre voltando nessa história. E eu sigo recomendando para todos aqueles que gostam de uma história complexa, onde os protagonistas são levados a tomar decisões tendo pouquíssimas opções disponíveis, e principalmente para aqueles que conseguem enxergar a beleza de uma história de amor que resiste mesmo dentro de um contexto cruel, trágico, devastador. Acho que se eu tivesse que descrever o Alchemized, eu diria que é uma história completamente devastadora. E a gente termina querendo começar tudo de novo. Ai! Eu sei que eu literalmente terminei de ler agora, faz pouco tempo, mas eu já queria ter a sensação de poder ler de novo pela primeira vez. Então, se vocês vão lerem pela primeira vez, aproveitem, sintam, que é pra ler o que mais de vocês tem que sentir. E aproveitando, já que eu tô falando com possíveis novos leitores, a Intrínseca me deu um cupom de desconto pra vocês usarem, pra ganhar 10% de desconto na compra de qualquer exemplar de Alchemized, tá? Esse que eu tenho nas minhas mãos é o capa dura. Ele é uma edição de luxo, lindíssimo, tá? Com fitilho, vale muito a pena. E ele é muito confortável de ler também, porque a lombada não quebra, ó, então vale muito a pena. Mas tem a versão dele em brochura. O cupom de desconto dá o desconto a qualquer uma dessas opções. Vocês têm alguns dias aí pra poder aproveitar. Quem for ler, me conta depois, tá? Se for postar, me marca. E pode vir surtar na minha DM, porque assim, vocês não estão sozinhos, tá? A gente sofre, mas a gente sofre todo mundo junto.